Para você que gosta de automobilismo, estamos de volta com mais um Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília. Hoje para falar de um tema muito especial, o lançamento da biografia do Reginaldo Leme. Chegou a hora, hein, Regi? Tá aí, tá chegando. Finalmente chegou. É um negócio que eu comecei a escrever faz uns 4 anos e tinha ideia muito antes disso até, mas aí a gente tomou isso, vamos fazer. Uma das histórias que mais me emocionou está no capítulo 20 e eu, como editor, sugeri para a gente levar para a orelha do livro, que é o trecho em que você comenta sobre a sua última corrida de Fórmula 1 na TV Globo, a sua casa por tantos e tantos anos, no GP do Brasil de 2019. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história. Puxa, é verdade, você teve uma sensibilidade, porque aquilo realmente é um momento único, né? Mas foi o seguinte, a gente estava para começar a corrida, tipo 1 minuto, né? Aí o Galvão mandou todo mundo desligar o som, né? Desligar microfones e tudo, e começou a falar para mim. Eu não sei ainda se você vai ficar ou não vai ficar, né? Você está negociando ainda, mas saiba que valeu muito esse tempo todo. E se for a última, eu quero agradecer muito e dizer que o nosso tempo juntos foi espetacular na minha vida. Que legal. Palavras do Galvão. A minha filha estava na cabine, como sempre ia, os filhos dele também, e ela viu que o negócio estava assim para emocionar, ela pegou na minha mão, e eu segurei firme, ó, foi duro. Até porque esse negócio entrou assim, tipo 30, 20, 15, 10, 9, 8, sabe? Foi dureza para não entrar chorando, né? Foi um momento emocionante aí, pouca gente sabia que você estava a caminho de deixar a TV, o Galvão, uma das pessoas, já que é um grande parceiro seu de muitos anos, dividiu com você todo esse período de negociação e de fato foi a última, né? 10 dias depois você tinha concluído essa negociação para deixar a TV. Agora, eu sei que vocês aprontaram também bastante, Regi, você e o Galvão. Tem uma história também muito legal no livro, que foi um baita de um trote, mas assim, armado num nível muito profissional, que vocês fizeram com o técnico de áudio de vocês, o Cláudio Amaral. Queria que você contasse essa história aí, data do Grande Prêmio da Austrália de 97. Essa é sensacional. O Claudinho, que é muito preocupado, então, e bom profissional, ele não erra. Mas aí, nessa corrida, falhou o áudio da Benetton. Sim, o rádio da Benetton. Falhou o rádio da Benetton, exatamente quando estava o Alesi no carro, né? E, de fato, é verdade, o Alesi começou a perguntar, então ele estava sem rádio. E o Claudinho... E aí deu pane seca porque ele não entrou no box, não conseguiram chamar ele. Não podiam ter chamado. E o Claudinho, normal, viu a corrida normal, não sabia disso. Mas ele é bem carioca, né? E os companheiros dele lá da técnica, bem cariocas. Então, tinha um cara chamado Babuí, no Rio, né? Que falava, alô, Babuí, o Kleber que imita bem, alô, Babuí, tá tudo certo aí? Então, estava tudo certo, ele seguiu. Cara, a gente resolveu o seguinte, falar para o Claudinho que... Você lembra do problema de rádio do Alesi com a equipe? Cara, foi uma intervenção. Interferência? Daqui. E o Alesi falava, não estou escutando bem, estou ouvindo até alguma coisa em português. Né? E a coisa foi nessa. Cara, nós levamos isso adiante, esperando um grande momento e tal. Ele achando que causou o abandono do Alesi. Esse grande momento aconteceu depois num jantar dentro do autódromo,
em que estava o Pedro, Paulo Diniz e o Alesi, que eram da mesma foram equipe. Parceiros da Sauber. É. Né? E tinha jornalista português e brasileiro. E a gente tinha avisado o Alesi antes de que a gente tinha feito isso. Né? E tinha feito isso e que foi uma interferência que acabou com a corrida dele. Aí o Claudinho chegou, sentou na mesa, tal, o Alesi muito educado sempre. Ele falou assim, você é o técnico de som? Puxa, eu queria dizer o seguinte, cara, na Austrália, aquele negócio de eu ficar sem rádio foi interferência de vocês. Eu ouvi até português. Né? Cara, genial. O Claudinho ficou vermelho, roxo, e foi muito legal. Depois acabou a brincadeira era ali, né? Ninguém aguentou falar isso. Todo mundo riu, né? No fim das contas. Não, muito legal. Histórias que acompanharam vocês ao redor do mundo todo. Um dos sabores para mim do livro é exatamente isso. É essa convivência sua com a equipe que estava contigo, que estava trabalhando contigo, também com os pilotos, com os dirigentes. Você fala bastante do Bernie Ecclestone. E eu gostei muito, Regi, da forma como você construiu a sua narrativa, que é uma biografia do Reginaldo Leme, sim, conta a sua história desde o começo, desde os primeiros passos, enfim, a sua busca pelo jornalismo, mas conta também essa história paralelamente à dos brasileiros, porque não coincidentemente é uma história muito atrelada ao primeiro título mundial do Brasil, né? Então, assim, a sua primeira corrida é a corrida que o Emerson Fittipaldi é campeão. A corrida de estreia minha. Exatamente. Eu trabalhava em jornal, então durante a corrida eu podia ficar em qualquer lugar apenas anotando. E o Barão, o Wilson Fittipaldi, pai do Emerson, ele me chamou para ficar lá com ele na cabine. Ele era da Jovem Pan, né? Ficar lá com ele na cabine e a dona Juse, a mãe do Emerson e do Wilson. Então fiquei ali, assisti a corrida de lá, ouvindo tudo. O Barão é muito engraçado, né? Era muito engraçado. Ele brincava comigo às vezes e tal. E foi espetacular. Eu vi a emoção dele na chegada, né? E emoção maior ainda, porque o Wilsinho foi o primeiro a retirar o Emerson do carro, né? Foi o cara que foi lá e puxar. Então aquilo para um pai, imagine, né? É demais, né? Uma emoção muito grande. E tem uma história por trás disso, não, que antecede a isso, que naquela corrida em Monza, né, o Emerson já estava meio disparado na liderança, mas ele precisava chegar em quinto, acho, né? Quinto, sexto não, que é um ponto só. Era um ponto. Era 9, 6, 4, 3, 2, 1 a pontuação. Ele precisava chegar em quinto ou quarto, tá? Para bater o Jack Stewart. E o Jack Stewart fez a pole position naquela corrida. Mas tudo bem, o Emerson poderia, inteligentemente, como ele sempre foi, seguir o Stewart e ele era campeão. Mas ele queria vencer. E venceu. É verdade. E venceu. Mas antes disso, antes da corrida, 4, 5 dias antes, quando o caminhão da Lotus, que era a equipe dele, estava chegando a Milão, o caminhão capotou. E os 2 carros que estavam dentro, na época acho que 3, porque tinha carro reserva, ficaram destruídos. Né? Sim. E aí o Emerson foi chamado lá e tal, ele viu tudo isso, puxa, o que vamos fazer? Era um Colin Chapman ainda, né? E o Colin mandou a Lotus mandar outro avião urgente, outro carro urgente por avião, por via aérea. E o carro chegou acho que na sexta-feira. Bom, aí correu tudo normal. Pouco antes da largada, tipo 1h30 antes, tinha o warm-up, né? Sim, então, os pilotos davam uma volta, não era 1h30 antes, era então um pouquinho mais. E na volta, o Emerson sentiu um vazamento de gasolina. E chegou no box com vazamento de gasolina. Vazamento de gasolina é uma coisa que você não conserta de uma hora para outra. Então, ele saía praticamente fora da corrida. Aí, os mecânicos fizeram nossa, que trabalho maravilhoso, unidos em equipe. Eu trabalhei com eles. Sim. Eu fiquei dentro do box. Livro, né? Às vezes eu me via assim, pegando uma peça de um, passando para o outro e tal. E aprontaram o carro. Aprontaram o carro 5 minutos antes da largada.
E ele foi lá e venceu a corrida. Foi lá e venceu. Com toda essa emoção do Barão, enfim, e você narra isso muito bem no livro. E, inclusive, era uma grande responsabilidade também que estava nas suas mãos, né, Regi? Porque você tinha convencido um veículo brasileiro a investir nessa cobertura. Falou, ó, vou voltar de lá como um campeão mundial. Então, de fato, promessa cumprida, o Emerson conseguiu superar os desafios e conquistar o título. E essa promessa, essa proposta que eu fiz ao Estadão foi em maio. Dia 1º de maio, tinha o Grande Prêmio da Espanha, em Jarama, e o Jack Ickx tinha o grande carro, na Ferrari tinha o grande carro do ano, e o Emerson ultrapassou o Jack Ickx e ganhou a corrida, com o Ickx em segundo. Ali me bateu um negócio, falei, pô, esse cara pode ganhar o campeonato. Então, no dia seguinte, eu fiz a proposta ao Estadão, dizendo que eu apostava que o Brasil ia ganhar seu primeiro título de Fórmula 1. Mas foi tão bem apresentado, bem feito, até o Ludenberg Teixeira de Góes, que era o meu editor, e, aliás, padrinho da Daniela, e foi tão bem feito, o pessoal leu o Júlio Mesquita, o Rui Mesquita, eles leram direitinho. A família dona do Estadão. Dona do Estadão. Aí eles falaram assim, puxa, está muito bom, muito bem defendida a ideia. Mas sabe como é? Naquela época, você mandar um cara para o exterior, sim, pagar em dólar, era muito raro. Só ia, Copa do Mundo ia 2, 3, e na Olimpíada iam 2, 3. Era isso. Então, as emissoras faziam pool de transmissão para não ter de gastar. E aí eles me chamaram, falaram, olha, cara, está muito bom, bem apresentado o plano e tal, mas a gente vai esperar um pouquinho, né? Está aqui na gaveta, vão olhar sempre com carinho, está aqui. Esperaram. Mas aí, quando foi agosto, né, eles pensaram assim, pô, esse cara vai ganhar o campeonato, né? Principalmente porque eu fui fazer uma corrida antes, 15 dias antes, em Brands Hatch, na Inglaterra, que é uma corrida não válida pelo campeonato, cada equipe de Fórmula 1 botava um carro, o resto era comum isso, né? Porque os caras não faturavam o suficiente durante o ano, enfim. E o resto era preenchido por carros de Fórmula 3000 e tal. E o Emerson ganhou essa também, né? Aí acho que eles se convenceram totalmente. Não, antes, porque eu já tinha ido lá, eles já tinham se convencido antes. E, bom, não deu outra. Eu fui como repórter, como fotógrafo, como tudo. Porque era uma coisa assim, era um risco que o Estadão assumia. E, bacana. Inclusive, as minhas fotos publicadas foram muito elogiadas. Muito elogiadas. Eu gosto mesmo de fotografar. É uma cobertura histórica que vocês vão ter a chance de ver aí, de ler nesse livro, Muito Além do Grid, a biografia do Reginaldo Leme. Você está acompanhando aqui com a gente o Resenha Automotor, sempre com o apoio do Banco BRB, o Banco de Brasília, o banco que abraçou o automobilismo brasileiro. Regi, é verdade que você tinha medo de microfone? Puxa, me pelava de medo, pelava de medo. Então, uma vez, o Pedro Luiz foi praticamente o meu padrinho em relação à Globo. Anos mais tarde, quando ele assumiu a direção do esportes, ele me chamou, porque ele gostava muito de mim. E a gente tinha viajado junto e tudo. Ele me chamou e de lá eu só saí 41 anos depois. Mas aí o Pedro, naquela corrida, numa corrida na Holanda, ele me chamou antes para participar com ele, comentar, falar alguma coisa. Falei, Pedro, eu vou tremer muito. Ele falou, não, vai embora. Cara, eu falei umas 2, 3 coisas, mas assim, com a mão tremendo mesmo. E falei, não, esse negócio não é para mim, né? E vai assim, cara. Realmente, inclusive, quando eu já estava na Globo como repórter, cara, eu me concentrava muito para vencer a mim mesmo, vencer essa rejeição ao microfone. Foi bem duro, foi bem duro. O teu início na imprensa escrita e, de repente, essa mudança aí nos anos 80 como comentarista, até um pouco antes, né, que você chegou a fazer algumas corridas antes, mas basicamente ali a partir dos anos 80, sempre na cabine, nas reportagens também. Então, o que ajudou um pouco, melhorou um pouco para mim, é que exatamente nessa época em que eu entrei, estava sendo renovada
a equipe de jornalistas de cada jornal, tipo a Gazeta Desportiva, Correio Popular, vários desse tipo estavam sendo renovados, porque eles eram já mais velhos, que tinham feito essa cobertura por 30 anos, por exemplo, no Corinthians, por exemplo, Solange Bibas, né? No Corinthians era o Milton de Oliveira, no São Paulo era o Paulo de Aquino, e no Palmeiras era o Tuca Pereira de Queiroz, meu melhor amigo. Sim. Então houve essa renovação naquela época, então mudou até a linguagem. Tá? A linguagem da escrita valeu como para você valorizar o que você ia gravar. Né? O crescimento do VT, né, como a gente chamava ali, das reportagens, o texto era muito importante. E aí, eu acho que está no livro, não tenho certeza, o Tuca, porque era vagar tem uma vaga sobrando lá dos 4 times, 4 não, tinha Portuguesa que era grande, também. Que era do João Prado Pacheco. Então, sobrar uma vaga ali, puxa, era o sonho de todo mundo. Antes disso eu fazia hipismo, vôlei, golfe, basquete, natação, esgrima, o que fosse, né? E aí o Tuca foi convidado pelo Jornal da Tarde, na verdade o Caderno de Esportes do Estadão, mas que era lá do lado do Jornal da Tarde, que é vizinho ao Estadão, que era a elite do jornalismo brasileiro, jornalismo esportivo, e o Tuca, um grande repórter, que, nossa, tinha uma infiltração entre os jogadores, que era um negócio impressionante, e o Tuca aceitou o convite de ir para o Caderno de Esportes do Estadão. É impressionante, esse caderno, esse jornal, saía na banca, tipo, 8 da noite, no domingo, ou 7 da noite, e a rodada tinha acabado às 6. A gente ia ver tudo lá, bem quentíssimo. Aí o Tuca saiu, sobrou o Palmeiras. Aí o Góes falou assim, você topa? Eu falei, já estou lá. E fiquei no Palmeiras muito tempo, muito tempo. Foi com o Palmeiras que eu saí do Brasil pela primeira vez, numa excursão. Essa história, você me perguntou, também está no livro. Você conta. Sabe mais do que eu. Eu fiz a edição final, então eu lembro dos temas ali como estão. Então, de fato, Regi, muito, muito legal. Você tinha uma posição já que é sonhada por muitos dos jornalistas esportivos, né? Estar associado a um clube, ser um setorista, e mesmo assim enxergou na Fórmula 1 um novo caminho, uma nova possibilidade, que era também a tua paixão pelo automobilismo. Mas quando eu fiz essa aposta, fiz a proposta para o Estadão, que é baseado naquela corrida da Espanha, eu cheguei e apresentei no dia seguinte, acho que eu comentei com meu pai. Cara, meu pai quase parou de falar comigo. Você está num clube grande como o Palmeiras, você está iniciando a fase melhor. Eu falei, pai, eu vou acreditar nisso, eu gosto mais disso do que de futebol. Ele acabou aceitando. É isso. E se orgulhou muito disso. E aqui estamos, né? Tanto tempo depois, aí, mais de 50 anos depois, com tanta história para contar. Se você se interessou em ter esse livro aí nas suas mãos, o link já está aqui na descrição. Você pode comprar na pré-venda, hein? E aí vai chegar para você ainda nesse mês de novembro, tá bom? Pode falar o nome do livro? Pode falar o nome do livro, o autor, que é muito importante a gente acreditar também, o patrocinador e tudo mais. Legal. O nome do livro é Muito Além do Grid, super bacana. A foto minha, que está na capa do livro, foi baseada assim, no final do filme Grand Prix, até hoje o melhor filme de Fórmula 1 feito. E autoria minha, mas a ideia inicial, ele assim, gravou comigo e fez o primeiro texto. Claro que eu mudei bastante, porque eu mudo sempre. E o Tiago fez o texto final. Os dois nomes estão na capa, o seu e do Alfredo Bockel. E a ArcelorMittal, por que nós estamos lançando em Vitória? A ArcelorMittal, do João Bosco, patrocinadora do canal em alguns produtos. Momento Estoque. Ele falou, a primeira edição do seu livro é minha. 5 mil livros, né? 5 mil exemplares. Eu falei, tá bom.
Só que você tem que fazer isso em Vitória. Eu faço uma grande festa, convido todo mundo e você tem que fazer lá. Mas tá fechado. Então vai ser lá, em primeira mão, para convidados especiais dele, não meus. E depois, em seguida, a gente vem para São Paulo, Rio. Obviamente, a gente vai ter que fazer esse lançamento nas capitais mais importantes, né? Obviamente. Exatamente. Mas é a Fórmula 1 com fãs no Brasil todo, né? Aí, então, certamente vai ter demanda e o pessoal vai curtir bastante. Então, aguardem os lançamentos aí, se vocês desejarem, ou já garanta aí na pré-venda o seu livro por meio do link que está aí na descrição, tá bom? Regi, parabéns pela conquista de ter um livro contando a sua trajetória e seguimos aqui no Para fazer justiça, eu tenho que citar também o Fernando Pitinini, que se tornou meu amigo, mas ele trabalha numa agência de publicidade, a agência Rino, e ele que criou a capa. Imagina, nós estávamos numa palestra em Maceió, jantando, né? Eu, o Fernando, a mulher dele, o pessoal que tinha levado a gente para a palestra, e o João Breni, que trabalha com a gente, e ele falou assim, deixa eu esboçar a capa. Fez ali na hora. Eu nunca mais pensei em qualquer outra opção. Para mim, a capa era aquela. E foi muito legal. Bom, além do Fernando, claro, pessoal que participou também. O Fred Sabino, que fez uma revisão técnica. A Andrea também leu, fazendo revisão ortográfica. Ortográfica não, enfim, divisão de palavras e tudo. O Ed, que é o nosso diretor de arte, fantástico, o Ed. E, acima de tudo, a Dani, minha filha, que foi muito importante. Sem ela, não sairia o livro. Ela me empurrou assim, ladeira abaixo para sair. O livro estava lá embaixo da ladeira. É isso, e está nas mãos aí, vocês já podem adquirir este livro, O Muito Além do Grid, a biografia do Reginaldo Leme, você pode adquirir por meio do link que está aqui na descrição. Esse foi um resenha automotor mais do que especial, sempre com o apoio do BRB, o Banco de Brasília, o banco que abraçou o automobilismo, e que bom que a gente pôde trazer para vocês algumas das histórias que vocês vão encontrar nesse livro. Regi, parabéns pela realização. Obrigado. E seguimos em frente. Obrigado. Tomara que dê certo, porque tem muito mais histórias. Muito bem. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça, deixe o seu like, participe com a gente também nos comentários e, acima de tudo, inscreva-se no canal. Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Grande abraço. Tchau.